Nesse vídeo eu vim falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e conflitos entre pais e filhos: a exoneração de alimentos. A exoneração de alimentos, ela é o direito que o pai tem de pedir a extinção da obrigação de pagar pensão alimentícia ao filho quando este atinge a maioridade ou se torna economicamente independente. Mas como funciona esse processo na prática? E quais são os requisitos e as consequências? É o que eu venho trazendo então nesse vídeo. A pensão alimentícia, ela é um dever dos pais em relação aos filhos, que visa garantir o sustento e a educação, a saúde e o lazer dos menores. Essa obrigação, ela não cessa automaticamente quando o filho completa 18 anos, pois pode haver situações em que ele ainda necessite do auxílio financeiro dos pais, como, por exemplo, caso esteja cursando uma faculdade ou se ele tiver alguma deficiência física ou mental. Por outro lado, se o filho já tiver condições de prover o seu próprio sustento, seja por meio de um emprego, de uma herança ou de qualquer outra fonte de renda, ele não tem mais direito de receber a pensão alimentícia do pai. Nesse caso, o genitor pode ingressar com uma ação judicial de exoneração de alimentos para cessar definitivamente o pagamento da pensão. Para isso, ele deve então comprovar que o filho não precisa mais da sua ajuda financeira e que tem meios próprios de se manter. O juiz irá analisar as provas apresentadas pelo pai e pelo filho e decidir se há ou não motivo para exoneração. Caso o juiz entender que o filho ainda depende do pai para viver dignamente, ele pode negar o pedido de exoneração ou reduzir o valor da pensão. No caso em que o juiz acolher o pedido de exoneração, ele irá determinar a data em que o pai deixará de pagar a pensão ao filho. A exoneração de alimentos, ela é um direito do pai, mas também uma forma de respeitar a autonomia e a responsabilidade do filho adulto. Porém, é importante lembrar que esse direito ele não pode ser exercido de forma arbitrária ou abusiva, pois ele pode gerar danos morais e materiais ao filho. Por isso, é recomendável que o pai busque orientação jurídica antes de tomar qualquer decisão sobre este assunto. É fundamental ressaltar que a exoneração de alimentos ela não é um processo automático ou garantido. O pai que deseja solicitar a extinção da pensão alimentícia deve estar ciente de que é necessário apresentar as devidas provas e justificativas consistentes para embasar o pedido. A decisão final cabe ao juiz, que levará então em consideração desde o contexto específico e os interesses do filho envolvido. Além disso, é válido destacar que a exoneração de alimentos ela não significa necessariamente o fim do relacionamento afetivo entre pai e filho. A responsabilidade emocional e o apoio familiar não estão de jeito nenhum vinculados à obrigação financeira. Portanto, é fundamental que os pais busquem manter uma relação saudável e construtiva com os seus filhos, independentemente de questões financeiras envolvidas. Nesse sentido, a comunicação transparente e o diálogo aberto entre pais e filhos são elementos chaves para lidar com a exoneração de alimentos de forma harmoniosa. É importante que ambos os lados tenham espaço para expressar os seus pontos de vista e compreender as necessidades e limitações um do outro.
O auxílio de um profissional especializado pode ser muito útil nesse processo, auxiliando na busca de soluções equilibradas e na preservação dos vínculos familiares. Se você tem alguma dúvida sobre a exoneração de alimentos ou precisa de ajuda para resolver essa questão, entre em contato com o nosso escritório. Um abraço e boa tarde.